Fala família vascaína, Felipe Almeida aqui para o seu canal Momento Cruz Maltino. Vamos trazer mais um vídeo aí depois do jogo de ontem, trazendo aí a análise do que foi a partida e também algumas informações relevantes aí sobre o Vascão, tá bom? Então vamos rodar a vinheta do canal. Enquanto isso, deixe seu like, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí para dar aquela moral pra gente e vamos pro vídeo. Então galera, vamos aí fazer uma pequena análise do jogo de ontem. Mais uma partida que não empolgou do Vasco, né? Mais uma partida abaixo do esperado, abaixo da capacidade do time, que não tem um elenco ruim, só que infelizmente não tem apresentado um bom futebol, né? Infelizmente o técnico também não tem colaborado na escalação, ele ainda insiste em alguns jogadores, algumas peças que não estão se encaixando no time, infelizmente. E isso tem trazido essa dificuldade para o Vasco. Mais um jogo, quarto jogo em que o Vasco leva um gol no final do primeiro tempo e vai, nesse caso, assim como foi contra o Bahia, vai em desvantagem para o segundo tempo, né? Contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras também tomou o gol no final do primeiro tempo, mas tinha vantagem no placar, mas nesse jogo, assim como foi contra o Bahia, tomou o gol e foi em desvantagem para o vestiário, né? Começar o segundo tempo. Aqui eu faço uma aspas porque eu acho que ter tomado esse gol nos acréscimos foi também uma culpa da arbitragem, porque eu não vi necessidade de 5 minutos de acréscimo. Assim como eu tenho falado em outros vídeos, a arbitragem brasileira está se tornando uma coisa absurda, né? Se você compara principalmente com o futebol lá de fora, em que às vezes os caras não dão nem um minuto, encerram o primeiro tempo sem acréscimo, no máximo dá 1 minuto. Eu vi a final da Copa lá da Ásia, e inclusive com o Al Hilal, que derrotou o Flamengo jogando contra um time japonês, e o juiz deu 1 minuto de acréscimo só para o fim do primeiro tempo. No segundo tempo ele deu 3 minutos, que era o que costumava ser o futebol brasileiro, né? E ontem o juiz, sem justificativa, não teve paralisação, substituição, não teve nada que justificasse. O cara deu 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, né? Talvez 2, 3 no máximo fosse suficiente, e aí justamente depois desse terceiro minuto, aos 48 e pouco do segundo tempo, aconteceu o gol do Curitiba por uma falha bizarra, né, de esquema do Vasco. Na verdade, a falha foi do Andrei, começou com uma falha do Andrei, que não cobriu o corredor ficou livre. O Piton teve que se deslocar da entrada da área para ir cobrir o corredor, não chegou inteiro, a bola passou por ele, isso obrigou o Léo a sair da área para ir cobrir lá o fundo do campo, na lateral. A bola também passou por ele e mais uma vez o Robson Bambu, né? Um Bambu, como eu já tenho insistido, tenho falado, para mim um jogador que não deveria estar no time titular do Vasco, nem sequer deveria estar no Vasco. O cara mais uma vez errou, chegou atrasado, né? Ficou ali um buraco, ele chegou atrasado na cobertura da posição do Léo, o jogador se adiantou a ele, chutou por entre as pernas dele, o Léo Jardim ficou vendido, não conseguiu chegar a tempo da bola. Apesar de ter sido um chute rasteiro devagar, ele ficou vendido ali porque ele não esperava. Então, assim, mais um erro do Robson Bambu. E eu acho impressionante a audácia do Barbieri de, durante a semana em entrevista coletiva, dizer que ele vem evoluindo. Cara, só se for no treino. Porque, assim, no jogo ele não faz simplesmente nada. Pelo contrário, todos os gols que o Vasco tem sofrido têm sido em cima dele, tem sido falha dele. Em outra jogada, ele também não chegou a tempo e o Vasco só conseguiu, né, ser salvo pelo Léo Jardim, que defendeu o chute, acho que foi do Danael, que foi centralizado, o Léo Jardim defendeu. Mas assim, ele não chegou a tempo, o cara fez a jogada em cima dele e de novo ele ficou pelo caminho. Ele não tem tempo de bola, ele sempre chega atrasado. Se você parar para reparar nos gols que o Vasco toma, ou até em lances perigosos, né, que o Léo Jardim defende, geralmente são em cima dele, né? O ataque adversário sempre se cria em cima dele. Então, assim, eu não sei porque foi a novela tão grande, gastaram tanto dinheiro para comprar o Capasso, para deixar o cara lá esquentando o banco desculpa, e ficar insistindo em Robson Bambu como titular. Mas enfim, e aí passado isso, né, isso foi só uma consequência do Vasco não ter jogado bem, principalmente no primeiro tempo. Começou bem com uma jogada do Pedro Raul, né, uma troca de passes
dele com o Gabriel Peck ali, ele fez até uma jogada bonita, deu um lençol, mas de novo, parece que o cara não consegue correr, né? Acabou ficando para trás, aí o Gabriel Peck pegou a bola e ele de novo chegou, se antecipou, né? Passou da bola, mais uma vez o cara no camisa 9 sem tempo de bola, né? É um cara que chega ou atrasado ou adiantado, não tem visão de quem está na área, sabe? É complicado. Mais um jogo ruim dele. Até tentou fazer pivô em algumas jogadas, mas não foi bem sucedido. Eu acho que ele mais ajuda a defesa quando tem bola na área do Vasco, porque ele é o mais alto do time, mais alto que os zagueiros, do que ele ajuda no ataque. Então acho que ele deveria mudar de posição e passar a ser zagueiro no lugar do Robson Bambu. Acho que ele seria mais efetivo do que como centroavante, né? O Maurício Barbieri tem insistido nessa formação do time, jogando com 3 volantes. Ontem então foi super infeliz. O Rodrigo e o Andrei não jogaram nada bem, erraram questões defensivas, erravam saída de bola, não conseguiam começar a armar a jogada. O Andrei deu bola no pé de adversário aos 38 minutos do primeiro tempo, que chutou para a defesa do Léo Jardim. O Rodrigo foi tentar cortar a bola, se enrolou todo no lançamento, fácil para ele dominar e sair jogando, ou recuar para o goleiro, que fosse. Mas ele se enrolou todo, perdeu a bola, os caras chutaram livres, ia ser mais um gol bizonho, mas o Léo Jardim mais uma vez estava lá para defender. Então a gente tem que dar, né, agradecer ao Léo Jardim, que foi muito criticado no início, mas que tem se mostrado o melhor jogador do Vasco, né? O Gabriel Peck ontem não fez um jogo muito bom, mas porque ficou sacrificado, tinha que ficar voltando para ajudar a defesa, né? E aí o Barbieri justifica o Orelhano não ser titular justamente por conta disso, porque o Orelhano não tem essa capacidade defensiva que o Peck tem, mas a gente pode sim fazer uma adaptação, né? O Orelhano entrou muito bem, inclusive foi dos pés dele que começou a jogada do gol do Vasco, né? Do gol do Eric Marcos. Ele fez uma boa jogada, deu a bola para o Galarza, que fez um cruzamento na medida, e aí ressalvo que mais uma vez o Pedro Raul não conseguiu nada. O cara com 1,92m, 3 tem dificuldade de ganhar a disputa de bola aérea, tá? Ele faz gols de cabeça, a maioria dos gols que ele fez pelo Vasco até agora foi de cabeça, mas quando ele está sozinho, né? Acho que uma disputa só que ele ganhou de cabeça, e assim, ele não tem capacidade de ganhar disputa de bola aérea na área do adversário. Ele consegue ajudar o Vasco quando é bola aérea na área do Vasco, mas para fazer o gol ele não consegue. Essa é a verdade. Então o jogador, né, o zagueiro do Coritiba acabou meio que resvalando a bola, sobrou para o Eric Marcos, que foi esperto, foi oportunista, entrou bem na partida, jogou bem e estava lá para fazer o gol, né? Menino jovem, mas que se mostrou mais efetivo do que o Pedro Raul, por exemplo. O Figueiredo também entrou bem, também foi uma boa substituição, entrou bem, deu mais ofensividade ao time. O Galarza, eu costumo não gostar das partidas dele, mas ontem ele entrou bem, ajudou o time na parte ofensiva e foi crucial para evitar o segundo gol do Coritiba, né? Mais uma jogada que venceu em cima do Robson Bambu. O Léo Jardim tinha feito uma defesa, o time cortou mal, e aí o Léo Jardim já estava vendido, o cara chutou e ele tirou em cima da linha. Então uma boa atuação do Galarza, né? Depois foi bem no meio campo, deu passo para o gol. Ele e o Figueiredo buscaram muito a bola, né? Criar jogadas para fazer o gol, e quem foi muito bem também no meio campo foi o Jair, né? Ontem ele meio que fez uma função ali de camisa 10, ele fez uma função ali do volante que vem pegar a bola com uma zaga e vai criar a jogada, né? O Vasco, como não tem o camisa 10, ele estava tentando fazer essa função de criação da jogada, e ele foi bastante efetivo nisso, participou bastante. Como o Andrei e o Rodrigo estavam muito mal na partida, ele teve que essa força, né, e se destacou. Então foi um lado positivo ver a melhora de Jair, que não vinha jogando bem nos últimos jogos, mas nesse jogo melhorou e ajudou bastante o time. O Pumita também está muito apagado, a chegada dele ao ataque está bem ruim, está bem carente, também não tem ajudado tanto assim defensivamente. O Piton fez uma partida discreta, chegou um pouco mais ao ataque do que o Pumita, mas o Vasco continua pecando de só cruzar a bola dentro da área, né? E aí pega um adversário mais fechado, né, jogando com 3 zagueiros, como é o Coritiba, e ainda mais tendo o Pedro Raul na área, que não consegue ganhar uma disputa aérea, fica difícil, né?
né? Ficou difícil para o Alex Teixeira, ele tentou algumas jogadas também em velocidade, né? O Pedro Raul teve mais uma jogada em que ele chegou ao final do campo, mas teve uma visão péssima, nem chutou, nem fez o passe corretamente, também ninguém chegou junto com ele para finalizar a jogada, né? Faltou ali o Alex Teixeira, alguém ter chegado, o Gabriel Peck, alguém ter acompanhado ele, até o próprio Andrei Jair, para poder finalizar para o gol. E tivemos o Orellano, que fez boas jogadas individuais, entrou bem, fez, né, um giro ali dentro da área, chutou levando perigo, quase acerta o gol. Eu acredito que tem que apostar mais nesse menino, né? Ele diz que a preferência dele é jogar pela direita, e a gente já tem o Gabriel Peck, que vem, né, no geral jogando bem nessa posição. Então fica essa coisa, né? Vai tirar o Gabriel Peck, pela esquerda ele não rende, e etc, né? O que faz com o Alex Teixeira? Eu acho que poderia se insistir sim por o Orellano se tornar um camisa 10 do Vasco, né? Pelo menos temporariamente, enquanto a gente não tem um bom camisa 10, né? Que aquele cara Barral até agora não mostrou futebol, e o Orellano poderia sim assumir essa função de camisa 10. Acho que ele tem o melhor jogador ali no 1 contra 1 que o Vasco tem no momento, e poderia sim ajudar bastante nessa criação das jogadas, pelo menos para partir por dentro, né? Já que ele é ponta direita e gosta de cortar por dentro, acredito que ele poderia ajudar sim nessa função, né? Você tira o Pedro Raul desse time, para mim ele não tem mais lugar no Vasco, ele não contribui, e você coloca o Gabriel Peck numa ponta, o Alex Teixeira como centroavante, como ele já jogou, né? Eu acredito que ficaria mais fácil para ele se cansaria menos e poderia contribuir mais. E o Eric Marcos na outra ponta, como ele entrou ontem, entrou muito bem, acho que você teria uma ofensividade maior nesse time, né? Ou até, se não quiser tirar o Pedro Raul, deixar ele lá na frente, recua o Alex Teixeira com o Orellano no meio campo, joga só com o Rodrigo e com o Jair, né? O André agora vai para a seleção e depois já vai estar voltando para o Chelsea, então acredito que são boas opções, mas tem que tirar o Robson Bambu dessa zaga, por favor, Barbieri. Não adianta insistir e continuar tomando gol por falha dele, né? E o Léo Jardim tendo que fazer milagre como está sendo todo o jogo. Mas, enfim, essa foi a análise do jogo. O Vasco de novo se prejudicou tomar um gol no final do primeiro tempo, correu atrás no segundo tempo, até que ele fez umas alterações, fez uma boa leitura, tirou quem não estava bem no jogo e depois foi trocando conforme a necessidade. Por último, acabou tirando o Pedro Raul, achava que ele nem ia sair do jogo de ontem, acabou tirando ele e botou o Cauã Barros para poder dar uma segurada também no placar, né, no finalzinho do jogo, porque ele entendeu, né, já naquele ponto que o empate seria o suficiente, né? Infelizmente o Vasco está jogando assim, né, está lá no meio da tabela, no meio para baixo, né, o que traz preocupação para a gente, que dá a impressão de que vai ser mais um campeonato lutando contra o rebaixamento. E agora falando um pouquinho também de mercado, né, de reforços do Vasco, na 777, né, o Paulo Prax continuam dizendo que o Vasco quer sim mais 3 jogadores nessa próxima janela, né, um volante, primeiro volante, um meia e um ponta esquerda, mas ao mesmo tempo agora eles estão declarando que eles não querem gastar dinheiro nessa janela. Foi dito que seria feito um aporte maior nessa janela, mas não, eles querem jogadores que venham sem custo, né? Então parece que o Coediar, que viria nessa condição, o Internacional está se aproximando mais do jogador, se adiantou à frente do Vasco nas questões salariais, o Vasco não deve conseguir cobrir a oferta do Internacional. Aí eles já começaram a falar em trazer o Alan, né, que é querido pelo torcedor do Vasco, cria, mas o Alan viria por 44 milhões, parece, então não sei se o Vasco vai concretizar isso. Agora já começa a falar de um volante da Argentina, um tal de Ignacio Miramon, um time chamado Gimnasio e Esgrima, né? Um time que ninguém conhece o jogador, mas dizem que é um bom volante, com boa saída de bola, bom número de dribles, etc e tal, então já vai o Vasco para cima de jogador que ninguém conhece, né? 77 como empresa que eu sempre falei, querendo trazer jogador jovem para depois ganhar dinheiro em cima. Essa é a visão deles, né? E aí já se fala também agora mais do Matias Rojas, já se deixou o papo do Ángel Di Maria, Cavani, de todos esses craques de lado, né? Até mesmo do colombiano, do James Rodrigues,
porque diz que não vale a pena por ele ter 31 anos de idade. Então o Matias Rojas seria, do Racing, né, seria a cereja do bolo para ser o camisa 10. E ponto esquerdo ainda não houve nenhuma especulação. Então é isso, né? A gente no próximo jogo pega o Santos, em São Januário, às 4 horas da tarde, no domingo. O jogo não vai contar com o Barbieri, né, por decisão da STJD, foi suspenso por mais um jogo, já tinha cumprido uma suspensão após ter levado o cartão vermelho, né, porque o juiz entendeu que ele xingou ele. Então a STJD entendeu que por conta desse xingamento, o Barbieri jura que não foi para o juiz, ele ficou suspenso por mais um jogo, não vai estar à frente do time contra o Santos. Então, provavelmente o auxiliar dele, Maldonado, que vai estar comandando o Vasco. E aí vamos ver, né, como que o Vasco vai estar montado, qual vai ser a proposta de jogo, jogando em casa, se vai de novo tomar um gol no primeiro tempo, né, para sair em desvantagens. Vamos ver o que a gente pode esperar aí dessa próxima partida. Beleza, galera? Então, mais uma vez aqui trazendo notícias para você do Vascão, análise do jogo de ontem. Vamos esperar aí que o time venha melhorando, que o Barbieri, né, acerte mais essas escalações do Vasco aí, que com a saída do André, que não tem jogado tão bem assim para a seleção, né, e do Marlon, também não estava vendo muito bem, que o time coloque melhores opções e né, faça uma proposta mais ofensiva no jogo, mais domínio de bola. Ontem teve domínio, mas não teve efetividade, né? Então que passe a ter efetividade, vamos ver, torcer para tirarem o Pedro Raul e colocarem, né, um esquema de jogo em que o Vasco possa ser mais ofensivo sim, e concluir mais vezes, fazer mais gols para trazer as vitórias e uma boa posição no campeonato. Beleza, galera? Então, encerramos por hoje. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí o que você achou, assiste os nossos vídeos do canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, nenhuma informação sobre o Vasco, tá bom? E tamo junto. Saudações vascaínas. Um abraço.